Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nos escondendo em cavernas para conferirmos a estreia da nova série de Star Wars. Pois é, Obi-Wan Kenobi com a parte 1 e também a parte 2. Pois bem, pessoal, logo de cara eu preciso dizer que este jovem padawan aqui assistiu ao primeiro filme da saga Star Wars, na verdade, no episódio 4, lá em 1978, com 10 aninhos de idade. E sim, claro, isso ficou completamente registrado na minha memória e na minha, com certeza, emoção. E sempre que Star Wars voltou, aquele espírito de ter tudo de volta, sim, sempre ganhava grande intensidade, né? Como, por exemplo, né, quando vieram as primeiras novas trilogias, né, o prequel, como também, né, as malfadadas novas aventuras, né, dessa trilogia última agora, que começou com J.J. Abrams e depois teve o John, como é que é o nome do diretor do meio? John Hudson, não lembro mais, né, o nome dele, não importa. Foi o que estragou tudo, né? E depois o J.J. Abrams ainda foi lá e ainda botou uma pá de cal para matar de vez a franquia, né? De qualquer forma, né? Claro, as séries dentro do serviço de streaming da Disney Plus salvaram pouca coisa, né? As duas séries, né? As duas temporadas, aliás, de The Mandalorian, deixou tudo naquela coisa de deixar nós, fãs, mais animados, né? Claro que Boba Fett não foi lá essas coisas, inclusive eu comentei aqui no canal como foi a experiência de assistir Boba Fett, né? Não foi mais agradável, mas dá uma conferida, eu vou deixar o link aqui em cima para você exatamente saber o que eu disse a respeito daquilo. Mas sim, havia grande expectativa a respeito da série, então, do grande Obi-Wan Kenobi. Claro que também tinha um porém, a gente precisa também sempre lembrar disso. Antes, esta série era um filme, ela foi adaptada para ser uma série, na verdade uma minissérie, né? Uma promessa ainda de uma segunda, terceira, quarta temporada. Por enquanto, uma minissérie. Se tudo der certo, eles continuam a história. Estão trabalhando no seguro. Mas antes sim, era um filme que viria logo depois, né? Daquele malfadado também filme que foi aquele do Han Solo, que foi um fracasso total, né? Foi uma porcaria para falar a verdade. Ou um filminho arrastado. E sim, quando aquilo não deu certo, lá a Kathleen Kennedy, a grande comandante então aqui da franquia, falou, não, vamos parar com tudo, a gente tem essa ideia de começar um serviço de streaming, né, através da Disney, né, vamos dar um tempo aí, vamos ver como é que ficam as coisas. Então se optou de transformar aquela ideia de filme numa série ou minissérie. Ela foi trabalhada acho que umas 2 vezes, mudaram os roteiristas, mudaram os diretores, né? Mas ficou sempre o protagonista ali, né? O Ian McGregor sempre estava como o personagem principal, né? O Obi-Wan Kenobi, ainda bem, pelo menos, né? E claro, era um incentivo grande pra gente que tudo ia dar certo. Mas, bom, chegou o dia então de a gente conferir se tudo veio a contento. Eu posso dizer logo de cara para vocês que quando eu assisti então essa estreia com 2 episódios seguidos, eu fiquei com a sensação que eu não me empolguei. Pois é, eu não fiquei satisfeito com o produto aqui. Eu não fiquei com o coração palpitando, lembrando, né? O velho Padawan não ficou eufórico quando finalmente viu o Obi-Wan Kenobi retornando ali em novas aventuras. Realmente, o produto apresentado também dá para comparar que ele é muito arrastado, como foi lá o Han Solo. E eu já fiquei meio que imaginando, caramba, tudo bem que mexeram bastante na história, não dá para dizer que o que a gente viu aqui, e a gente vai continuar vendo nas próximas 4 semanas, é exatamente o que seria o filme. Mas do jeito que tá aqui esses 2 primeiros episódios, eu diria que, se fosse um filme lá daquela época, caramba, ia naufragar, acho que pior ainda do que o do Han Solo, com certeza, porque seria muito mais frustrante. Isto porque a gente tem um problema aqui logo de cara, talvez a gente não perceba no primeiro episódio, não, dá para perceber sim, mas se confirma mais talvez no segundo. O Kenobi, ele quase não está protagonizando a sua própria série, isso mesmo. Aliás, isso é uma coisa que anda acontecendo muito, né, por aí, em várias séries, onde se promete que certo personagem vai ser o destaque, mas na verdade não é. Aconteceu isso, por exemplo, em série já vista aqui também no canal, com Star Trek
Picard. Pois é, eu também sou Trek, gosto de Star Wars, mas também gosto de Star Trek. E lá se prometeu uma série então do grande capitão da Enterprise D, né, retornando, mais idoso, aquela coisa toda. Mas a gente acabou descobrindo na sua primeira temporada que ele foi escorraçado, pisoteado, maltratado, aniquilado. Picard não protagonizou sua série. E aqui no comecinho de Kenobi, a gente começa a ter uma sensação que talvez vá por aí. E por quê ele não está em destaque? Porque quem merece focos é justamente a vilã, a antagonista, lá a Keva, né, que é a terceira irmã. Muito destaque está sendo dado a ela. Claro, você pode lembrar, não, qualquer filme ou boa série de aventura, sim, precisa, claro, de um grande herói, mas melhor ainda se tiver um grande antagonista, ou melhor dizendo, né, um ótimo vilão. Assim como a gente já tem, claro, o melhor de todos, que é o Darth Vader, né? O que seria da saga Guerra nas Estrelas, Star Wars, se não fosse Darth Vader, né? Não seria nada, com certeza. E qualquer outro filme que veio depois, para falar a verdade, né, desde aqueles anos de 1977, que sim, todo filme de ação precisa de um grande rival, né, um grande vilão, um grande antagonista, senão o próprio herói ele fica reduzido, por mais que ele seja muito bem construído. E aqui você pode dizer, não, eles estão construindo bem também a antagonista da vez. Bom, sim e não. O problema é que é um certo exagero, e aí a gente pode colocar uma pouco da culpa em cima dos ombros da Kathleen Kennedy, que é a responsável, né? Quando ela começou a trabalhar os novos filmes, depois, né, que o George Lucas vendeu tudo que era de Star Wars para Disney, né, ele colocou ela na cadeira de comando. Ó, ela que já estava inteirada e toda a empresa participou de todos os filmes que ele produziu e dirigiu, ele achou que ela seria a pessoa indicada para, né, segurar o bastão ali, né, de comandar tudo aquilo. Ledo engano de George Lucas, ele cometeu uma cagada, digamos assim, né? Ela não manja do negócio. E pior, ela desvirtuou basicamente o que tinha. Ela começou um tal de empoderamento feminino. E lá por causa disso você já percebe por que então aqui o destaque que se dá a Reva, a terceira irmã aqui, inquisidora, na verdade é mais por causa desta agenda política, ideológica, do que exatamente fazer uma criação, uma boa composição de antagonista, de uma grande vilã. Não, não é. Todo o destaque que é dado para ela vai mais para esse lado aqui das coisitas, né, que eles ficam forçando a barra com a gente. Logo de cara, quando ela é apresentada, ela é escorraçada lá pelo grande inquisidor, né, e também pelos outros, né, principalmente pelo grandão, né, pelo mais forte, mais poderoso, o chefe, né, ele fica maltratando ela. Na verdade, acho que somando os 2 episódios, agora não consigo lembrar quanto é mais no primeiro, quanto é no segundo, mas pelo menos umas 3 vezes ela é pisoteada, né? Reduzida a pó. Você não vale nada, quem você pensa que você é? E ela, oh, eu sou uma vítima da sociedade, né? Preciso, né, me empoderar. Basicamente é isso que se vende ao personagem. E vamos combinar, né? A atriz não ajuda muito. Esqueci o nome dela, né? Como é que é? Enfim, aparece aqui embaixo o nome da atriz. Ela não tem um impacto, ela não tem presença de cena. Cara, ela não se impõe, fisicamente falando, na atuação, nos trejeitos, caras e bocas, como uma grande de uma vilã. Muito pelo contrário, ela parece muito frágil, parece que dali não sai nada. Ela nem mesmo tem aquela fleuma dos atores britânicos, que vocês devem saber daquela lenda, digamos assim, né? Que nos primeiros filmes, né? A trilogia original, todos os vilões de Star Wars eram atores britânicos, né? Por exemplo, né, o grande inquisidor aqui, ele é um britânico, mas ela não é, ela é uma americana. Por que não colocaram uma atriz também britânica? Só de colocar o sotaque um pouquinho diferenciado, né, já deixa, e toda aquela fleuma realmente dos britânicos fazem com que eles ganhem uma aura muito interessante. Casa bem, não sei quem foi que teve a ideia lá no filme original, né? A Nova Esperança, episódio 4, foi o próprio George Lucas que teve essa sacada. Não, vamos colocar de vilão apenas britânicos. Foi ótimo a ideia. E realmente passa um ar diferenciado, só na coisa do sotaque, mas tem aquela coisa realmente que eu digo, da fleuma, né?
aquela aparência, a coisa snob. A Reva, essa terceira irmã, ela não passa isso, ela não tem o punch, né, de ser uma vilã. A gente não enxerga ela, a gente não vê uma Malévola ou a Bruxa Má lá da Branca de Neve. Não, de modo algum. A gente não sente medo dela, a gente não fica torcendo por ela, porque tem esse ponto, né? Os grandes vilões, na verdade, a gente, entre aspas, claro, né, torce por ele, quer que ele continue, né? A gente não quer que ele morra ao final, né, do episódio, do filme. Não, a gente quer que ele permaneça, né, sacaneando com o herói, né, valorizando a figura do herói, porque o vilão é bom, é bem construído. Aqui, com ela, não dá para perceber isso. O texto não ajuda, a forçação de barra ideológica também piora mais as coisas, e a atriz, caramba, ela não tem aquele jeitão de fazer com que a gente goste do próprio personagem, não da atriz em si, mas ajuda, né? Tem ator que faz, o que Ewan McGregor fez com o seu Kenobi, né? Caramba, tudo que ele fez nos filmes, a gente faz com que a gente até meio que esqueça um pouco o que Alec Guinness fez lá na trilogia original. É coisa de ator mesmo, né? Ele puxa o personagem para si, dá um conteúdo, um estofo para ele que a gente, cara, compra, né? Tudo que ele fizer com esse personagem funciona. Já essa atriz aqui que faz, então, a terceira irmã, realmente, vamos combinar as situações, então, iniciais deste primeiro e segundo episódio, né? Bom, tá lá. Kenobi está de boa lá em Tatooine fazendo a promessa que ele fez, cumprindo a promessa que ele fez, né, para o Yoda, né, que é proteger o Luke, né, já que Leia foi lá para os Organa, né? Ok, até aí tudo bem. E a gente vê realmente a rotina dele, né, disfarçada ali de um trabalhador comum, né, e basicamente acho que todo dia, né, indo dar uma olhada de longe, com binóculos, né? Como é que está Luke? Que é uma coisa meio bizarra, né? Por que ele tem que ficar vendo de longe? Ele tem que contar que o pobre do moleque vai subir lá em cima lá do iglu, das casinhas dele lá, e vai lá, pilotando os pods. É isso, só isso que você tem que fazer como proteção. Chave de proteção é essa, né? Claro, depois a gente descobre, né, que ele tem uma rixa lá com o tio Owen, né? Que faz realmente o caldo desandar. Ele não deixa eu chegar perto do moleque, né? Mas tudo bem, ele não precisa. Quer dizer, precisa, porque ele também tem aquela ideia fixa, né? Peraí, não. Eu preciso estar aqui protegendo ele, mas quando chegar a hora, eu preciso começar a treinar ele para ele desenvolver as questões, né, do uso da força, né? Não necessariamente que ele precise se tornar um Jedi, mas ele precisa controlar tudo aquilo, porque, né, ele também pode ser uma questão importante lá no equilíbrio da força, né? Lado sombrio, né? Não dá para deixar o moleque desgarrado. Mas se é assim também, por que ele não pensa na Leia nesse ponto, né? Bom, isso é até colocado no texto aqui como um bom argumento do que ele vai fazer a seguir também, mais no segundo episódio, né? Mas já bem exposto no primeiro. Mas o ponto que eu quero chegar, né? Quando eu ouvi falar que teria essa série, né? E sim, a gente sempre soube que ele cuidava do Luke à distância. Ele está sempre protegendo, então, o raio do moleque. Mas a gente acaba descobrindo logo no primeiro episódio que o Luke, realmente, a única cena que a gente viu dele foi quando ele tá lá no... E só, porque o foco é na pequena Leia. Ou seja, isso já bate uma certa decepção enorme, né? Muita gente já tinha ouvido falar exatamente deste plot da série, já meio que imaginando, isso não vai dar certo. E realmente, na abertura aqui, levando em consideração, é uma minissérie apenas de 6 episódios, já vimos 2, ou seja, 1/3 dela, do produto já apresentado pra gente. Ou seja, se 1/3 já tem essa pegada, por que ele vai se modificar depois? Ou seja, o foco desse projeto aqui não é a relação de Kenobi com Luke, não é mesmo, é a relação dele com a Leia. Tanto que ele acabou salvando ela já numa primeira vez, né? Tudo bem, ele pode, nos episódios seguintes, também ter alguma coisa relacionada com o Luke, mas, pelo jeito, acho que não, né? Isso, claro, você pode dizer, é interessante ver também Leia, né? Valorizar um pouco ela. Sim, tanto que o próprio, né, pai adotivo dela, o Sr. Organa, né, diz na cara dura para Kenobi, né? Não, a Leia também é importante, não é apenas o Luke que importa. Ok, claro, isso é válido, mas a gente sabe que todo esse discurso, e na verdade o foco em cima da pequenininha Leia, é por causa da agenda, é aquela necessidade de empoderar as mulheres, né?
empodera como uma vilã, empodera também como uma mini heroína, né? Que é aquela pequena Leia, né? Que, na minha opinião, ela não parece muito que tem 10 anos. Eu até dei uma pesquisada, a atriz Mirim, ela tem 9 anos, mas ela parece ter menos do que isso, né? Claro, ela é esperta, né? É bem petulante, realmente, né? Que lembra, claro, né? O que ela é, né? Depois crescida, que a gente já conhecia no começo da franquia, né? Claro, o Kenobi, o Obi-Wan, ele a comparou com a Padme, né? Sua própria mãe, né? Também, é a mesma coisa, claro. Mas que não parece que é aquela menininha, pequenininha, atriz que eu digo, né? Uma tampinha que tem 10 anos, a idade sim dá para combinar, né? 10 anos, já ser bem avançada, independente, né? Dona do seu nariz, ok. Mas a atriz que foi escolhida ali, que até se parece um pouco, né, de rosto com a Carrie Fisher, até aí bacana também, né? Mas teve gente que eu já vi dizer que não gostou da atuação dela, da menininha, outros gostaram, eu achei ok, nada demais, não dá para realmente pedir muito com uma atriz pequena, né? Mas, ok, o que vale mesmo é funcionar o texto. E sim, na relação entre os dois, Kenobi e ela, pequena Leia se sai muito bem, sim, por que não? Claro, de uma maneira forçada também em alguns diálogos dele, quando já estava lá naquele outro planeta, quando ela já estava raptada e ele já estava a salvando, né? Mas antes de falar mais sobre os dois, né, vamos falar sobre os Inquisidores, né? Esses vilões foram conhecidos a partir de Star Wars Rebels, né, a animação. Pois bem, eu confesso para vocês, eu não assisti a animação ainda, né? Fiquei mais nos Clone Wars, né, da vida. E, ok, mas pelo que eu sei, já ficou uma coisa meio da esquisita. Essa terceira irmã especificamente não havia aparecido na série animada, mas o Grande Inquisidor, esse sim, estava presente. Só que quem acompanhou a série já sabe que ele tem um destino, claro, fatídico, né? Não vou especificar exatamente aqui qual que é, mas é lá na série animada. E os eventos da série Rebels só acontecem em torno de 5 ou 7 anos para frente. E aí tem um probleminha. Ele morreu aqui no segundo episódio? Bom, a terceira irmã, a Reva, enfiou o sabre de luz no bucho dele, né? Caramba, se não morreu, ficou muito perto, né? Eles quebraram o canon, né? Aqui foi uma sacanagem que eles fizeram, resolveram apagar tudo que está escrito, determinado lá na série animada, que sim, é válido, o que acontece lá faz parte da grande história. Eles estão reescrevendo tudo ou apenas foi só uma cena de impacto, né? E, na verdade, ele ainda está vivo e depois ele vai aparecer, talvez, quem sabe, no último episódio aqui dessa minissérie. É isso? Eu torço para que seja, porque senão eles já avacalharam tudo que está construído anteriormente, né? Espero que não seja por aí, né? Porque, no fundo, esta cena foi para dar mais valor, para deixar a personagem mais ambiciosa ainda. Eu já dava para perceber isso, não precisava ter essa cena, né? Dela tentar, ou efetivamente, matar o seu chefe, né? Só para aquelas coisas de não, eu estou tomando o meu lugar, você que é mais forte do que eu, vou passar por cima. E por aí vai. Realmente não precisava ter essa cena dela matando ele ou tentando matar, enfim, não era necessário. Principalmente na cena aqui, é justamente naquele ponto, né, que ela tá falando pro Luke, né? Tá falando pro Obi-Wan, né? A respeito de Anakin, que Darth Vader é Anakin. Caramba, foi uma cena que muita gente considera de grande impacto. Não, caramba, ele descobriu que Anakin está vivo. Que coisa, que peso na sua consciência, né? Mas não, né? Aquela construção de cena não foi muito interessante. Tinha que ser cara a cara. Ele talvez um pouco imobilizado, né? Ferido depois de uma briga interessante. Não, ela fala assim ao Léo, ela nem tem certeza de fato que ele está ali naquela mesma sala, escondido, né? Tá só cutucando ele com vara curta ou com um sabre de luz curto. Cara, não tem sentido. O impacto não funciona naquela cena. Eles estragaram essa grande informação, na verdade, para até fazer um estopim, né? Para começar aqui esta minissérie, né? Qual a história que está sendo contada aqui? É exatamente o Obi-Wan querer reencontrar de novo Anakin? Eles vão se topar em algum momento? Pois vamos então ficar com essa dúvida, com essa curiosidade, torcer para isso que até, claro, aconteça de fato, porque a gente não quer ver o embate
dele, Obi-Wan, com a Reva, a terceira irmã. Não, a gente quer ver ele combater o Darth Vader. No projeto original isso não tinha, com certeza, lá no filme, não teria esse encontro de Obi-Wan com o Darth Vader ou barra Anakin, não teria isso. Eles pensaram mais agora, quando fizeram a minissérie. Antes seria realmente apenas uma certa proteção ao garoto Luke. Mas olha só quem foi que meio que torceu as ideias. Foi o próprio David Filoni, que é o grande responsável por The Mandalorian dar certo, como também as animações, que mandou o palpite. Quando ele viu o primeiro roteiro, né, que veio um pouco também do filme e acabou se transformando no começo da série / minissérie, ele achou que estava uma coisa meio repetida, porque parecia apenas um sujeito protegendo uma certa criança. E isso é basicamente o que o Mando faz lá em The Mandalorian. E ele falou, deu a ideia, né? Tenta outra coisa, não vai por aí. Caramba, ele estragou. Ele é o que mais salva a franquia ultimamente. Ele deu uma bola fora, com certeza, porque deu brecha justamente para se tentar outra coisa. Claro, trazendo agora Darth Vader, a gente não sabe se vai dar certo isso, né? Mas ele abriu uma brecha. E claro, também deu estofo, né? Para a Kathleen Kennedy tocar a sua agenda também, né? De fazer uma valorização de alguma personagem feminina. No caso, a vilã e também a mini-heroína. E caramba, será que não vão destacar nada do Luke? Não é possível, acho que vão, né? Tem que fazer isso, né? Senão, realmente, essa minissérie, já está fadada ao fracasso. Eu sei que, claro, tem muitos fãs completamente alucinados, achando uma maravilha esses 2 primeiros episódios, mas eles são muito fracos. Em termos de ritmo, e a gente pode falar a respeito da diretora, agora me fugiu o nome dela, também vai aparecer por aqui, que dirigiu 2 episódios lá de Mandalorian, né? Bom, aqui eu vou falar sobre aqui. Aqui ela não se saiu bem, com certeza. Ela dirigiu todos os 6, né? Bom, é culpa também do roteiro, um pouco da direção. Eu vi muita gente reclamar e eu concordo no fundo. Até não tive a grande sensação na hora, mas principalmente aquela cena de fuga da pequena Leia, né, quando tava lá aqueles 3 vilões, né, capangas, a perseguindo lá na floresta, né, foi uma cena muito tosca. Realmente foi. Completamente, né. Assim como aí eu tive a percepção assim na hora, quando a Reva estava pulando lá pelos telhados lá da cidade, indo atrás, né, do Obi-Wan, se valendo de parkour, coisa que não funcionou lá em Boba Fett. Eu não sei porque eles temem colocar parkour nesses filmes de Star Wars. Caramba, não funciona. O único lugar que eu vi, para falar a verdade, cenas de parkour que tinha um impacto, o resultado era uma perseguição que funcionava justamente pela diferença, ou seja, é o profissional que sabe fazer os movimentos rápidos, pulando para lá e para cá, né, com dinamismo, e uma pessoa, entre aspas, talvez, normal. Eu me refiro ao filme Cassino Royale, da versão do Craig, né, no seu primeiro filme, né, quando ele persegue justamente um terrorista, né, que sabe pular e para cá, fazendo, né, todos os movimentos de parkour, e o cara fica pulando, sobe escada, atravessa buracos na parede, pula para lá e para cá, enquanto que o James Bond vai varando parede na força bruta. Aquilo era uma cena legal onde se faz uso do parkour, porque tem o contraste. E já aqui, que já foi feito em Boba Fett, e colocar aqui de novo, cara, fica completamente sem sal, uma acrobacia que é desperdiçada, não tem sentido. Eu acho que não casa, principalmente com o espírito que é Star Wars, né? Até mesmo aquela briga que o Obi-Wan teve contra 2 caras, ali quando ele já estava quase chegando perto da pequena Leia, também não combinava muito bem não. Aquela pancadaria ali, não sei. Eu vi gente falando também que parecia com o John Wick. Mas não... Até ele se machuca, né? Ele dá uma porrada na cara de um cara lá e fica... Não combina com o Jedi, né? E falando nisso, né? Dele se ele, né? A grande fragilidade, então, de Obi-Wan Kenobi aqui na sua própria série. Que eu digo, né? Estava falando de Picard na sua série que ele é fragilizado. O que acontece aqui, então, com Kenobi? Ele é completamente inutilizado. Nos mesmos moldes que fizeram com o Luke Skywalker lá no episódio 8. Estava fazendo as contas aqui na cabeça. Episódio 8.
onde simplesmente ele era um Jedi, né, que não trabalhava mais, não fazia suas funções, amargurado, sofrido. Oh meu Deus, que mundo cruel, que foi que eu fiz? Eu era um Jedi, quase se culpando que era um Jedi, né? Da mesma forma que acabaram com o Luke Skywalker lá naquele filme, episódio 8, aqui também fizeram a mesmíssima coisa. É a mesma pegada, até estão repetindo, né, uma composição de personagem. Para que deixar aqui o Kenobi infeliz, né? Do mesmo jeito que fizeram com o Luke lá no filme. Por quê? Não tem sentido. São duas figuras que eram poderosas, né? Que sabiam que estavam completamente donas dos seus princípios, dos seus poderes como Jedi, ou seja, não eram pessoas frágeis de modo algum, e qualquer coisa que tivesse acontecido com eles, nada poderia abatê-los, mas caramba, tanto Luke quanto agora Kenobi estão completamente pessoas assim, chinfrins, não quero mais nada com isso, tem uma situação meio bizarra, irônica, né? A Reva lá, a vilã, quer a todo custo, né, ficar bem na fita com o Palpatine, entregando a cabeça do Luke para ele, né? Ou seja, do Kenobi para ele, né? Como o último grande Jedi. Só que esse último grande Jedi, literalmente, não existe. Pela série em si, ele não existe. Ali naquela cena, né, onde ela estava lá falando a grande notícia, né, revelando, não, Anakin é Darth Vader, né? E ela querendo, ela explicou, né? Ela deixou bem claro, eu quero entregar você a ele, né? Ele devia sair lá de trás, de onde ele estava, das caixas, e falar, minha filha, olha, você não precisa me entregar lá pro Darth Vader, porque simplesmente eu sou um Zé Ruela. Eu não acredito mais em mim. Eu sou um nada absoluto. Eu fui completamente desempoderado. Tá, eu sou um lixo. Não precisa me entregar, não precisa me matar. Eu já morri, eu já me matei, digamos assim, né? Eu já me anulei. Basicamente é isso, né? É irônico, realmente, ela querer tanto, né? Esse grande Jedi, né? Entregar ali pro Darth Vader. Não existe. Não existe. É ridículo a situação composta aqui pela série, né? É um contraste horrendo, para falar a verdade, né? A destruição do protagonista aqui da série, que leva seu nome no título do produto. Agora falando dela, da Reva especificamente, né? Aquela cena final, né? Onde ela acabou de matar lá o grande inquisidor, né? Ou não, né? Talvez, enfim, não importa, né? Enquanto ela está fazendo isso, né? Fazendo essa grande maldade, né, contra um vilão também, bom, o Kenobi aproveita para se escafeder dali, né? Sai num pinote e vai entrar lá naquela nave, né? Claro, ele aciona lá os motores, a nave ganha altura e vai embora. Ele escapa. Enquanto isso, a Reva fica lá gritando a plenos pulmões, né? Com seu sabre ativado. Eu vou te pegar, não foge não, cretino. Caramba. Para quem que ela estava gritando aquilo? Foi uma cena ridícula, na verdade, né? E aquilo expõe completamente no ápice, né, da exposição, como o texto, o roteiro aqui da série, minissérie, é completamente fraquinho. Os diálogos são muitas vezes pavorosos, que não dão um bom clima assim, que a gente estava acostumado com a franquia, em todas as suas encarnações, né? Até mesmo, né, lá da última trilogia tinha coisa melhor em termos de texto. O que estava composto aqui foi muito fraco, mas muito, beirando o ridículo, como foi a cena final dela gritando para uma nave que está fazendo um baita de um barulho, ninguém está ouvindo ela. Kenobi está lá dentro da nave, está despreocupado, está nem sabendo que a moçoila está lá se descabelando porque ele está fugindo, né? É ridícula a cena final. Claro que está todo mundo emocionado, pensando, como o Kenobi está sofrendo porque descobriu que seu pupilo, né, seu padawan, ainda está vivo, né? Bom, se ele não matou, ele fez questão de não matar, havia uma grande chance, né? O trauma até é meio exagerado, né? Falando em exageros, né? Vamos falar a respeito daquele falso Jedi, ou coisa também ridícula, né? Um ator que também não colaborou em nada, né, para a composição, né? Podiam até ter escalado um ator que sabia mais representar do que ele, na tentativa de
de um golpista, né, se fazendo por um Jedi. Aliás, também um outro contrassenso aqui, né? Como é que pode, né? Se nós estamos ainda num contexto histórico, né, onde por 10 anos os Jedi que não foram mortos lá naquele momento da Ordem 66 ainda estão vivos, sendo caçados pelos inquisidores, e sempre que acontece a descoberta de um novo Jedi, né, sempre por delação, né, porque há um prêmio, né, se você delatar um Jedi por aí, você descobrir que existe, está desconfiado, fala aí pra gente, que você ganha uma recompensa, e os inquisitores vão lá e liquidam com o Jedi em questão, né? Ou seja, como é que é esse cidadão ali? Ele finge ser um Jedi. Não tem sentido nenhum. Se há uma recompensa assim geral para todos os lados, que basta você dedurar que você ganha uma recompensa, não existe, né, nenhuma lógica de um sujeito se fazer passar por um Jedi. Ele está correndo um risco enorme. Alguém podia delatar ele, vinham os inquisidores e iam torturar ele para início de conversa, né? Não adiantaria ele falar, eu não sou Jedi. Pô, teria lascado, né? Com certeza. Não tem sentido esta composição. Como também não tem, né? Depois que ele se arrepende, né? Caramba, a redenção dele, quando justamente aquela nave que Obi-Wan e a pequena Leia fogem, é fruto dos esforços desse Jedi falso. Agora, a coisa mais também biruta que tem aqui é como que a Reva, terceira irmã, descobriu exatamente esse lance entre Anakin e Darth Vader. Como é que ela sabe que uma coisa é outra? Essa identidade secreta do Darth Vader não devia ser uma coisa completamente às escuras? De onde que ela sabe? E como é que ela também conseguiu concluir que tem relação com o Obi-Wan? Bom, até aí tudo bem, né? O próprio Darth Vader, que é o que controla os Inquisidores, ele poderia ter mandado a informação para ela. Mas por que para ela e não para o grande Inquisidor? Como é que ela sabe e o chefe não sabe? Uma coisa meio biruta, né? Mas é pior ainda, como ela consegue descobrir que, raptando a princesa Leia Organa, ela consegue afetar o Kenobi. Como? Ela diz que achou em arquivos, né? Mas o que é? É só uma relação do Jedi com aquele senhor daquele planeta de Alderaan? É só isso? Mas um Jedi é conectado com vários diplomáticos de vários planetas por aí afora. Qual é a específica relação que ela achou com uma coisa com a outra? Ela não sabe que Leia é filha de Darth Vader, de Anakin. Não, isso ela não sabe, nem o próprio Darth Vader sabia. Então qual foi a informação que ela conseguiu colher? Ela teve que fazer alguma dedução ali no meio do processo para descobrir que, peraí, não, tive uma ideia, eu vou raptar a menininha do Organa e ele vai chamar Obi-Wan Kenobi. E aí eu pego ele, quando ele for tentar salvar a garotinha. É uma maluquice. Como ela chegou nesse processo, né? Não tem sentido. Isso é jogado apenas no roteiro. É uma birutice, para falar a verdade. Não tem sentido nenhum. A menos que ela saiba realmente que Leia é filha de Anakin / Darth Vader. Para ter uma relação de causa e efeito, né? Porque ela podia muito bem raptar a menininha e nunca apareceu um Jedi. Aliás, inclusive ele disse, né? Não vou salvar, né? Porque eu tenho meus problemas, né? Se eu apareço, eu me ferro, né? E o Organa ali podia contratar quem ele quisesse, inclusive caçadores de recompensa, né? Procurem minha filha por aí. A recompensa será boa. Não tem sentido, né? Uma coisa com a outra. Uma coisa completamente forçada do roteiro. Todos os 2 primeiros episódios têm esses vários problemas de composição de trama, composição de personagem, valorizando, claro, as questões do empoderamento feminino, né? Rebaixando figuras masculinas, principalmente aqui, no caso, o protagonista da série. Portanto, não dá para dizer que essa abertura aqui de minissérie foi boa, levando em consideração de novo que já temos 1/3 de todo o produto apresentado para a gente, ou seja, daqui para frente vai trabalhar esta base constituída, não vai ter novidades diferentes, ou seja, a pequena Leia não vai deixar de ter destaque para depois entrar a figura do pequeno Luke, acho que não, como também a vilã, ela não vai deixar de ser uma
presença constante, não vai entrar um outro vilão, mesmo que, claro, Darth Vader ainda apareça. Tá, a gente pode considerar, não, será que ele vai aparecer, ele vai defenestrar ela? E aí sim, teremos um embate com intensidade entre Obi-Wan e Darth Vader / Anakin de novo? Será que é isso? Pode ser que sim, mas pouco provável. Se eles estão dando muito destaque para esta personagem, a mulher empoderada, não é porque o Darth Vader vai aparecer que ela vai ser rebaixada, não. Podem ter certeza disso. A não ser que, claro, o Grande Inquisidor, por exemplo, ele não tenha morrido. E aí sim, ele, porque ele já tinha sido ferido, ele chega num certo determinado momento, talvez, por exemplo, no 4º episódio, pode ser que ele apareça, retorne e fale, eu não morri, e devolve o golpe, né, no bucho. Pode ser. Aí só brilha Darth Vader como vilão. Pode ser. Ou o próprio Darth Vader acabe com ela. É uma possibilidade. Mas tirando esses dois momentos, né, esses dois vilões mais fortes do que ela, porque ela não é nada. Se os dois não a matarem, ela será vilã até o finalzinho do 6º episódio. Enfim, essa estreia aqui para mim foi muito da fraca. Sei que os fãs estão adorando, mas para quem percebe o estofo das bases onde são construídas as histórias, né, a lá os mandos de Kathleen Kennedy, sabe muito bem que o que já foi apresentado vai ser muito mais ressaltado mais para o final da minissérie, com certeza. E, portanto, para esta parte 1 e também para a parte 2, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Acho que está de bom tamanho. Para as duas partes, a mesma nota. Acho que não precisa nem dar uma nota um pouco maior para a outra, porque o primeiro episódio foi muito mais arrastado, mais de apresentação, né, coisas repetitivas, né? E, aliás, esqueci de falar da abertura da série, né, que foi com aquele momento, né, lá onde as criancinhas, né, os pequenininhos padawans estavam sendo também afetados pela Ordem 66, que era para passar um sarrafo em todos os Jedis, né? Tinha lá a Jedi presente, né, uma Jedi que nunca foi vista, né, na franquia, mas claro, não conseguiu deter ali, né, e a gente não sabe o destino da molecada. Claro, mas é uma cena que é uma cena de impacto, né, para a gente pegar, já ser pego, né, na verdade, na emoção, mas a gente já viu isso até várias vezes em filmes ou em série. Teve uma cena assim no Boba Fett, por exemplo, né? E depois na cena seguinte, onde também era para criar um momento de tensão, onde os inquisidores, né, estava lá o Grande Inquisidor, o 5º irmão e a 3ª irmã estavam ali, né, chegando em Tatooine e tocando o terror, também foi feito apenas para... Até aí, né, a gente pode dizer que estava nos conformes do que a gente conhece em Star Wars. Mas na própria cena ali, onde eles vão atrás daquele outro Jedi jovem, ali a vilã, a antagonista, ela já se sobressaiu muito, já vendendo peixe, que é uma oprimida, por exemplo, né? Ficou evidente ali, né? Colocando seus exageros ali, né? Sendo repreendida pelo chefão, o Grande Inquisitor. Enfim, a partir dali, né? A cena ainda era boa, mas já começou a denunciar que ali ela seria uma antagonista completamente over demais. Enfim, né? 3 asteriscos para esses 2 primeiros episódios, e eu não tenho grande expectativa não para a série. Ela vai ter essa mesma batida, e com certeza dizem aí também que o final já foi vendido por aí, né? Todo mundo sabe, todo mundo não, muita gente já sabe como é que termina, e muita gente diz que é bem bobinho o final. Eu fico até imaginando o que será este bobinho. Com certeza Obi-Wan será mais escrachado ainda. E o que farão então também com Darth Vader? Não sei, mas tenho lá meus receios. Bom, vamos ver o que acontece. Assim, a série estreou aqui numa sexta-feira, mas os próximos 4 episódios serão na quarta-feira. Realmente eu não entendi. Dia 25 aqui de maio, que era para ter sido a estreia, não sei porque eles colocaram 2 dias depois, era a comemoração, né, de 45 anos de lançamento de A Nova Esperança. Por que eles perderam a comemoração? Eu não entendi. Enfim, é isso. Então a gente confere nas próximas quartas-feiras os 4 últimos restantes episódios de Obi-Wan Kenobi. É isso.